Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Professor Felipe aqui. Vamos para mais uma semana aí das nossas atividades remotas, não é mesmo? Na semana passada a gente falou de comprimento da circunferência e hoje a gente vai falar da medida de um arco da circunferência, tá? Então é bastante simples, é bem parecido com o que a gente viu na semana passada. A gente vai precisar muito daqueles conceitos que a gente trabalhou na semana passada, então se tiver com alguma dúvida na aula anterior, me pergunte ou assista o vídeo da semana passada para a gente, né, ter um melhor aproveitamento com a aula de hoje, certo? Só mais um recadinho também. A qualidade do vídeo ela está gravada em 720p, tá? Mas você pode melhorar isso aí na sua configuração do YouTube. Então, se essa tela aqui tiver um pouco borrada, pode ser que a seleção, o YouTube ele seleciona automaticamente a qualidade do vídeo aí de acordo com a sua internet, certo? Então procure colocar na qualidade mínima de 360p para não ter, para a tela não ficar embaçada, para ficar tudo bem nítido, para o que eu escrever aqui na tela você conseguir acompanhar e acompanhar de forma bem produtiva, tudo bem? Então verifique isso daí, fica numa engrenagemzinha que tem em algum canto aqui da tela, é só procurar. Bom, pessoal, então já vou reduzir aqui para o meu cantinho para a gente começar. Então tá aqui. Semana passada a gente falou de comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é a borda dela, é isso que está sendo destacado em vermelho na tela aí de vocês, certo? A circunferência ela tem alguns elementos básicos, né? Que são o diâmetro e o raio. A gente viu isso nas aulas anteriores, tá? O diâmetro é toda essa medida aqui, ó, né? Ficou meio torto, mas é só para destacar. Então, o diâmetro ele é uma medida que sai de uma extremidade da circunferência e vai até a outra extremidade, passando pelo centro, certo? E raio, ele sai do centro da circunferência e vai até a extremidade, a medida que liga o centro da circunferência até a extremidade. Então, a gente pode observar que o diâmetro é composto por dois raios, né? Então, esse diâmetro que eu tracei aqui, ó, ele tem um raio aqui e outro raio aqui, certo? Bom, a gente não vai precisar disso aqui por enquanto, então eu vou apagar, beleza? Bom, pessoal, para a aula de hoje eu não quero o comprimento todo de uma circunferência, eu quero o comprimento apenas de uma parte, apenas de um arco. Porque, como assim? Eu vou selecionar dois raios entre esses daqui, certo? Eu vou selecionar esses dois raios, beleza? Então, o comprimento que eu vou querer não é o comprimento todo da circunferência, é apenas o que liga esses dois raios aqui, ó. Então, a medida que eu quero é essa, certo? O que a gente vai aprender na aula de hoje é determinar essa medida, a medida de um arco da circunferência, tá? Como que a gente vai fazer isso? Bom, é bastante simples e vocês vão ver que é bem parecido com algo que a gente fez em algumas aulas atrás aí também, quando a gente falou de área, né? No caso, a área, né, a gente estava procurando essa medida, né, do preenchimento. Eu não quero a quantidade de espaço que tem dentro aqui dessa figura. Somente essa medida aqui da borda desse arco, beleza? Como que eu vou determinar isso? Bom, o comprimento da circunferência a gente calcula com aquela formulinha, né? 2π vezes o raio, certo? Esse comprimento da circunferência, essa formulinha, ela vale para o comprimento total da circunferência. E uma circunferência, ela tem, completa, né? Ela tem 360 graus, certo? Bom, o que a gente vai fazer é uma regra de 3. Por quê? Porque eu não estou interessado em todo o ângulo, né, da circunferência. Eu estou interessado apenas nesse ângulo aqui, ó. Como é um ângulo genérico aí que não tem valor, eu posso dar o nome que eu quiser, certo? Mas na matemática a gente costuma colocar nomes de letras gregas, né, nesses arcos genéricos. Então eu vou chamar aqui de alfa, tá? Essa letra aqui é a letra alfa. Então eu estou interessado apenas nessa medida desse arco que forma entre os raios, né, com uma abertura de um ângulo alfa, tá? Bom, então é o seguinte, se 2πr vale para os 360 graus, tá?
A medida do arco que a gente quer, que eu vou chamar de arc, fazer uma abreviação, tá? De arco, né? Ela vale para o alfa, o ângulo que a gente está interessado ali, certo? A regra de 3 a gente multiplica cruzado, não é? Então vai ficar assim, ó. A medida do arco vezes 360 é igual o ângulo alfa vezes 2π vezes o raio, certo? Como eu estou querendo saber, né, a medida do arco, tá? Eu quero saber essa medida aqui, tá? Ele tem que ficar sozinho de um lado da equação, ele tem que ficar isolado. Quem está acompanhando isso é o 360, e o 360 está multiplicando o arco. Então eu vou passar o 360 para o outro lado. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, né? Então, a medida do arco é alfa vezes 2π vezes o raio dividido por 360, certo? Pessoal, quando a gente for precisar calcular a medida de arcos de circunferência, a gente vai usar essa formulinha aqui, ó. O que que isso significa? Esse arc é o comprimento do arco esse alfa, né, é o ângulo entre os raios. O R é o raio. E o π, né, a gente já sabe lá, aquele númerozinho mágico, né, vale 3,14. 360 e o 2 sempre vai aparecer. Então isso daqui, pessoal, que eu demonstrei para vocês, é uma fórmula para calcular comprimento de arco. Justamente o que a gente vai fazer na aula de hoje, certo? Então vamos começar a fazer os exemplos. Exemplo 1. Calcule a medida aproximada do comprimento do arco AB da figura abaixo. Considere AO igual a 4 e π igual a 3,14. Então está aparecendo aqui. E o que a gente quer, né, é calcular a medida desse arco AB. O arco que vai do ponto A até o ponto B. Certo? Então é isso que eu quero determinar aqui com vocês nesse exemplo 1. Tá? Para calcular a medida de arco, eu não preciso fazer toda aquela demonstração de novo. Eu vou direto na fórmula, né? Como que é a fórmula mesmo? Arco igual a alfa vezes 2π vezes o raio dividido por 360. É essa formulinha aqui que a gente vai usar. É a partir dela que a gente vai começar a resolver o nosso exemplo. É muito importante que você saiba o que significa cada uma, né, dos termos. Igual eu acabei de colocar aí, volta o vídeo, qualquer coisa, tira um print, coloca no caderno. O que significa o alfa, o que significa o raio, tá? Mas você vai ficar bem explicadinho aqui com os exemplos que a gente vai fazer, tá? Então, como que a gente resolve, né? Primeira coisa, substituir os dados. Quanto que vale o ângulo entre os raios? Olha, tá aqui no exemplo, tá? Tá aqui no desenho, né? O ângulo entre os raios, 60 centímetros. 60 graus. Vezes 2 vezes π, vezes o raio. O raio, ele disse que o comprimento AO é igual a 4 centímetros. Então, a medida aqui do A até o O, esse é o raio aqui do nosso arco. Então, o raio é também os 4 centímetros. Então, vezes 4 dividido por 360. Beleza? Eu não substituí o π. Repare que eu não substituí ele aqui por enquanto. Tá? Eu vou fazer isso um pouco mais para frente, para ficar mais simples para a gente resolver as operações. Tá? Observe, então eu vou multiplicar 60 vezes 2, o resultado vezes 4, e dividir por 360. Como que vai ficar? 60 vezes 2, 120. 120 vezes 4, 480. Vezes π, dividido por 360. Tá? Então, o arco é igual. Agora eu vou fazer a divisão. 480 dividido por 360 vai dar 1,3 vezes π. Beleza? Agora sim, ó, agora que eu tenho aqui só uma multiplicaçãozinha simples, eu posso substituir o valor do π. Então, a medida do arco vai ser 1,3 vezes o valor do π, né, 3,14,
1,3 vezes 3,14 vai dar 4,18 centímetros. Beleza? Opa, acabei escondendo a vírgula aqui. 4,18. Então, é bastante simples, pessoal. Essa dica aqui de substituir o π depois, né, para quando a gente tiver, né, um pouco mais lá para frente, evita que a gente tenha que fazer essas operaçõezinhas com números decimais. Tá? Então, é mais um atalho mesmo. Pode usar, não vai dar problema, certo? Então, lembrando, o que a gente fez aqui? Ó, multipliquei 60 vezes 2, que é 120. 120 vezes 2, ó, eu multipliquei o 60 vezes 2, que é 120. O 120, né, o resultado dessa multiplicação, vezes 4, que deu os 480. Dividi os 480 por 360, que deu 1,3. Aí eu substituí o valor do π, né, que pediu aqui, ó, considere π 3,14. 1,3 vezes 3,14, 4,18. Certo? Então é bastante tranquilo, pessoal. E os exemplos, né, os exercícios vão seguir a linha aí dos nossos exemplos. Exemplo 2. Uma criança brinca com um balanço de 2 metros de comprimento que faz uma abertura máxima de 30 graus. Qual a distância máxima que a criança pode percorrer neste balanço? Então, aqui a figura, né, só para exemplificar. O ângulo máximo de abertura aqui entre o balanço, né, a parte maior e menor do balanço, vai ser de 30 graus, certo? A criança, então, ela só pode descrever essa trajetória aqui, ó, ela só pode percorrer esse caminho, certo? O balanço tem 2 metros de comprimento, tá? Então isso já vai ser o nosso raio. Observe aqui que está se desenhando um arco, né? Então observa que a gente tem o balanço, né, de 2 metros de comprimento. Esses 2 metros é o raio, né? Seria o raio do arco. O 30 graus seria o ângulo, né? E essa distância que a criança percorre é justamente a medida do arco que a gente está calculando, tá? Então, o que o exercício fez foi te perguntar de uma forma diferente qual que é a medida do arco, tá? Então, vamos utilizar aquela formulinha, alfa vezes 2π vezes o raio, dividido por 360. O ângulo é de 30 graus, vezes 2 vezes π, vezes o raio, que é de 2 metros, dividido por 360. Beleza? 30 vezes 2, 60. 60 vezes 2, 120. Então vai ficar que o arco é igual a 120 vezes π, dividido por 360, certo? Então vou fazer a divisão, ó. 120 por 360 vai dar 0,3 vezes π. Tá? Substituindo o valor do π. Bom, o enunciado não pediu, né, para substituir. Mas vamos começar a substituir agora, porque isso daqui é um comprimento, né? E geralmente os comprimentos são dados em unidades, né? Metros, né? Centímetros. Por exemplo, quando a gente fala assim, eu moro, né, a 5 quilômetros da escola, por exemplo. Tá? A gente não fala assim, eu moro a 3,2 pi quilômetros da escola. Né? Não dá para a gente fazer essa descrição, certo? Então, mesmo que o enunciado não falou para considerar π igual a alguma coisa, a gente vai usar π igual a 3,14, certo? Só porque estamos mexendo com comprimentos, tá? Então, vai ficar 0,3 vezes o valor do π, 3,14, tá? 0,3 vezes 3,14 vai dar 1,04 metros. Metros porque a unidade do raio é metro, tá? Então a unidade aí do arco vai acompanhar a unidade do raio também, ok? Qualquer dúvida, pessoal, estou à disposição aí no WhatsApp, já falei isso em vídeos anteriores, vou reforçar nesse aqui também, certo? Só mais um exemplo, exemplo 3. Calcule a medida do perímetro do setor circular a seguir
sabendo que a medida OAB é igual à medida de OBA, que é igual a 45 graus, e AO é igual a 10 centímetros. Faltou aqui algumas, né? Bom, então o que que isso significa, pessoal? O que que está acontecendo aqui? Primeiro, eu quero o perímetro, certo? Perímetro é contorno da figura. Então eu quero toda essa medida aqui, ó. Eu não quero somente a medida do arco. Bom, mas para calcular o perímetro, concorda comigo que eu vou precisar da medida do arco, tá? Certo? Então, mas eu quero alertar que não é somente a medida do arco aqui. Como é perímetro, como a gente quer o perímetro, certo? A gente vai calcular a medida do arco mais essa medida aqui, mais essa medida aqui, tá? A medida AO, o enunciado já falou quanto que é 10, certo? Então a medida OB também vai ter a mesma medida de AO, tá? Porque os raios são iguais, né, na circunferência, não tem raios diferentes, tá? Então, se aqui é 10, aqui também vai ser 10. Beleza, então eu só preciso encontrar a medida do arco e aí fica fácil, né? É só somar. Tá? Então eu vou fazer aqui, arco é igual a alfa vezes 2π vezes o raio, dividido por 360. O ângulo, qual que é o ângulo? Bom, ele está dizendo aqui, ó, a medida do ângulo OAB é igual à medida do ângulo OBA, que é 45 graus. Então o ângulo é 45, não é? Não. Tá? O que que é 45 graus? O enunciado ele fez mais ou menos que esse triângulo retângulo aqui, ó. Na verdade, um triângulo, né? A gente não sabe se é retângulo ainda. E a medida OAB é a medida desse ângulo aqui, ó. OAB é esse ângulo aqui, ó. Então, esse ângulo é de 45 graus, certo? E ele está dizendo que a medida de OBA também é 45 graus. Para determinar a medida do arco, a gente precisa do ângulo que está entre os raios, e essa medida a gente não tem, tá? Não é os 45 graus. Então, qual que vai ser esse ângulo aqui? Bom, observa que a gente tem um triângulo, certo? E a medida da soma dos ângulos de um triângulo tem que ser 180 graus. Se a gente somar 45 mais 45, dá 90. Para 180, fica faltando quanto? 90. Então, esse ângulo aqui, ó, é de 90 graus. Tá? Então, observa que não foi o ângulo dado pelo enunciado, certo? Esse ângulo aqui de 45 graus, na verdade, ó, é esse ângulo e esse ângulo aqui. E para calcular, né, a medida do arco, o comprimento do arco, né, a gente precisa do ângulo entre os raios, certo? E a gente não tinha até então. Então, esse ângulo agora aí é de 90 graus, vezes 2π, vezes o raio, né, que é 10, que é esse aqui, certo? Dividido por 360. 90 vezes 2, 180. 180 vezes 10, 1800. Vezes π, dividido por 360. 1.800 dividido por 360 vai dar 5. Então, 5π. Substituindo o valor do π, o π é 3,14, né? 5 vezes 3,14 vai dar 15,7. Como a unidade aqui do raio está em centímetros, então aqui centímetros também. Beleza, pessoal? Bom, para o vídeo de hoje eram esses os exemplos, vão ajudar bastante a fazer aí, os exercícios, as atividades, tá? Qualquer dúvida, volta aqui no vídeo, assista mais uma vez, certo? Ou então pode me procurar no WhatsApp se já tiver, se a dúvida ainda persistir, certo? As atividades para a aula de hoje vai ser no livro Trilhas da Matemática, página 208, exercício 15, 16 e 18. Certinho, pessoal?
Bom, então era isso. Um grande abraço a todos e até semana que vem. Um abraço.